Olá, seguidores do Diálogo Diplomático, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live já tradicional de sábado, né? Para tratar sobre para tratar do CACD 2021, tratar da preparação, dar dicas de preparação e tudo o mais. Vocês podem me dizer, por favor, tudo bem com o som? Eu sei que eu sempre faço essa pergunta, que é meio chato, mas é importante para saber. Estão ouvindo bem? Bom, vamos começar. O tema de hoje é chutar ou não chutar. Eis a questão. O eis a questão não estava no anúncio, né? Mas, enfim, é a questão que muita gente se coloca. Antes de mais nada, dizer aqui que o professor Maurício não pôde vir hoje, ele mandou um substituto. Eu fico imaginando quem começou a ver o diálogo diplomático nos primeiros vídeos que eu fiz em 2015, 2016 e que eu estava, digamos assim, um pouquinho mais pesado, de cabelo comprido e barba grande, né? Aí ver essa pessoa aqui agora deve estar pensando quem é esse idiota que está aqui agora, né? Mas enfim, sou eu mesmo, o mesmo idiota de sempre, não tem problema não. Bom, mas vamos lá. O tema de hoje, chutar ou não chutar. Eu fiz um vídeo sobre isso em 2015, nos primeiros vídeos do Diálogo Diplomático como canal de YouTube. Mas eu acho que esse é um tema que sempre incomoda, né, os candidatos e que sempre faz as pessoas pensarem muito sobre isso e, enfim, é algo que sempre vem à mente, especialmente quando você está fazendo a prova, o que você está fazendo ou não. Aqui para o Sorus no Instagram, não, de fato, eu perdi 35 quilos de março, na pandemia, perdi 35 quilos na pandemia. Não me culpe, ok? Só fiz do limão azedo uma limonada. Mas voltando, é algo que sempre incomoda os candidatos, acho que acontece com todo mundo, mesmo os candidatos que estão mais bem preparados vão ter aquela tentaçãozinha do chute, né? Em determinados momentos da prova. E de novo, né, como sempre, a resposta não é binária, certo? Claro que se você for pesquisar sobre o CACD, você vai ver todo tipo de recomendação e todo tipo de dica, certo? Tem, por exemplo, algumas pessoas que defendem que sempre vale a pena você responder toda a prova, porque você vai perder só metade dos pontos. Então, se você não sabe, estatisticamente é melhor você responder toda a prova, porque você tem maiores chances de ganhar mais pontos do que de perder, certo? Tem outras pessoas que vão dizer, não, eu acho que você não devia chutar nada, certo? Porque se você chutar, você vai simplesmente comprometer todo o seu desempenho. E na verdade nenhuma das duas respostas está certa, ok? Claro que, de novo, né, com aquele meu exemplo de sempre, se me botarem, com a minha analogia já recorrente nessas lives, se me botarem uma arma na cabeça e me disserem para escolher, Maurício, chuta ou não chuta? A minha escolha vai ser não chuta, certo? Mas a gente não vai estar nessa situação extrema, né? Nunca, né? Quando chega o momento da prova, a única arma na cabeça que você tem é a que você mesmo coloca, é a pressão que você coloca em si mesmo. Então, tá tudo baseado muito no conhecimento que você tem e na escolha que você vai fazer. Em primeiro lugar, a medida do chutar ou não chutar, ela tem que ser feita muito em função de qual é a medida do seu grau de conhecimento e qual é a medida do seu nível de preparação, certo? Por quê? Bom, em primeiro lugar, se você chegar na prova, se você chegar no TPS e você tiver, sei lá, 40%, 100 itens, 120 itens, né, de 293, né? Se você tiver mais de 100 itens que você está deixando em branco porque você acha que não sabe a resposta, nesse caso, chutar ou não chutar vai fazer pouca diferença. Pode chutar tudo porque se você não responder esses itens, você já está eliminado, você não vai passar, certo? Aí você tem duas coisas que precisam ser consideradas nisso. Se você tem, vou fixar aqui no número que eu dei primeiro. Se você tem 120 itens, mais ou menos 40% da prova, que você não respondeu e está deixando em branco, isso mostra que você tem um grau de conhecimento, de preparação baixo. Portanto, os outros 60% que você respondeu, possivelmente você vai ter um aproveitamento mais baixo que deveria. Então não vai acontecer de você responder 60% da prova, fazer 100% de aproveitamento naquilo e nos outros 40% que você não respondeu,
né? E aí você vai conseguir fazer uma nota alta. Isso não vai acontecer. Então, nessa circunstância extrema, quer dizer, você está com quase metade da prova que você não sabe responder, pode chutar à vontade, porque você só tem pontos a ganhar. Pontos a perder você não tem mais. Por outro lado, do ponto de vista prático, isso prejudica a medida real do seu conhecimento, porque se você chutar esse grande número de itens, depois que o resultado vier, fica difícil saber qual foi realmente o seu resultado em relação ao seu conhecimento para avaliação, né, da sua preparação para o ano seguinte e o que foi que dependeu da sorte, certo? Então, essa é uma coisa. Se você está com a preparação muito baixa, chegou na prova e você não consegue responder quase metade da prova, a questão do chutar ou não chutar, ela desaparece, pelo menos em termos de você pensar no resultado para passar, certo? Então, ela não existe. Aqui nós estamos num extremo, certo? No outro extremo, nós temos as pessoas que estão confiantes e que estão muito bem preparadas e que respondem praticamente toda a prova, certo? E com poucos itens em branco. E aí vem a outra recomendação extrema que existe. Não responda toda a prova. Se você deixar determinado número de itens em branco, a sua chance de passar é maior, é menor. É óbvio que esses modelos estatísticos têm a sua função matemática, mas ele funciona no geral, ele não funciona no específico, certo? Então você tem que funcionar no seu conhecimento. Você tem que confiar, funcionar. Você tem que confiar no conhecimento que você tem. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você tentar definir, porque essa é uma pergunta que muito recorrente, que se faz em vários lugares, que as pessoas me fazem também, que é: quantos itens eu devo deixar em branco? Essa resposta não existe, porque se você tem conhecimento e você conseguiu responder bem 95% da prova, você não precisa deixar itens em branco só porque é uma obrigação estatística, porque você vai abrir mão de pontos que você tem a ganhar, certo? Então isso é muito importante. Se você tá com um número... e agora nós vamos ao terceiro caso, né, que é você tem um número razoável de itens, não perto de 40%. Assim, mas você chegou lá, vamos ficar aqui nos 293 pontos, você tem uns 30, 40 itens que você está em dúvida, e não tem certeza do que responder, então seja um pouco mais de 10% da prova, mais ou menos, entra a minha recomendação, que é não chute. Por quê? Bom, primeiro, se você tem só esse número de itens em branco e você confiou, né, que você respondeu o restante da sua prova, obviamente você não vai acertar todos os itens que você respondeu, mas você fez a prova com confiança, está indicando um nível mais alto de preparação. Se você chutar esses itens, você vai simplesmente perder pontos e jogar pela janela, defenestrar, que aliás é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo que eu li quando eu estava na faculdade e quase morri rindo, né, com o significado da palavra defenestrar. Fazendo um tangenciamento aqui, quem quiser, por favor, depois pesquise no Google a crônica chamada Defenestração, do Luiz Fernando Veríssimo, muito boa, porque é o ato de jogar algo pela janela. Você vai defenestrar pontos que você ganhou no mérito. Ou seja, tudo aquilo que você estudou, que você foi lá, que você respondeu e que você acertou, você joga na loteria, e se a loteria se desfavorecer na aleatoriedade do que vai acontecer, você vai perder pontos que você ganhou por mérito. E aí, que é onde se aplica a maior parte dos candidatos aos candidatos competitivos, eu digo claramente, não chute, não corra o risco de entrar nos 50% de chance de ser eliminado a troco de nada. E vamos fazer aqui umas analogias bem simples, certo? Como você se sentiria se você chegasse assim, você pagou para pular de paraquedas, certo? Vou pular de paraquedas. E aí o instrutor fala para você, bom, eu vou pular com você, mas tem 50% de chance de paraquedas não abrir. Você sobe nesse avião, você vai pular de paraquedas com 50% de chance de o paraquedas não abrir? Olha, você pode entrar nesse avião aqui e você tem, mas tem 50% de chance de o avião cair. Você vai entrar no avião? Eu vou fazer bang jump, tem 50% de chance de o cabo arrebentar. O que você acha? Você vai fazer? Eu vou fazer uma cirurgia eletiva, que vou brincar com fazer uma lipoaspiração, 50% de chance de você ter um choque anafilático. Você vai fazer? Não, né? Em nenhuma dessas ocasiões você vai fazer, porque são casos de vida ou morte. Então, fazendo uma analogia com a prova, se você tem 50% de chance de simplesmente acabar com as suas possibilidades de passar, por que você
vai se arriscar a fazer isso, certo? Não existe razão para fazer isso. Mas deixando claro aqui que nós estamos falando dos casos que estão no meio do caminho. Temos os casos extremos, você está mal preparado ou ainda está muito no início da preparação, não tem condições de responder toda a prova, isso não vai fazer diferença. No outro caso extremo, você está muito bem preparado, você respondeu praticamente toda a prova, e aí fica aquela tentação de repente eu devia deixar mais itens em branco, né? Nós temos os dois extremos aqui. E a maior parte das pessoas que está no meio do caminho, possivelmente com um bom nível de preparação, mas não o suficiente para fazer um desempenho, sei lá, de 95%, certo? Então, como sempre acontece no CACD, você vai ver as histórias de todos os tipos, certo? Ah, não, eu chutei 30% da minha prova e acabei passando, e não sei em que lugar. Nossa, eu deixei 70 itens em branco, calculadamente, e passei. Né? Vai ter histórias, por exemplo, como a minha. Respondi a prova inteira, deixei só 3 itens em branco na prova inteira, e passei na prova eu passei no TPS com um aproveitamento próximo dos 90%. Quer dizer, tem todo esse tipo de histórias, mas essas histórias são a exceção. O que vocês precisam se espelhar e precisam estar preparados para saber o que acontece na média e qual é a história mais comum, porque muito provavelmente essa é a história que vai se repetir com vocês na hora da preparação. Não adianta você tentar reproduzir, o fulaninho lá que passou, ele passou deixando 50 itens em branco, mas eu estou deixando só 25 itens em branco. Tem que escolher mais 25 itens para deixar em branco. Não, de jeito nenhum. Não faça isso, porque o que o fulaninho fez é algo que está adequado ao nível de preparação e ao nível de conhecimento dele naquelas circunstâncias específicas quando ele estava respondendo a prova. Na sua circunstância, quando você está respondendo a prova, não tem o mínimo cabimento você fazer isso. Você tem que confiar no conhecimento no que você estudou. Se você sente que você respondeu a prova com confiança e você respondeu em números absolutos praticamente todos os itens, confie no seu conhecimento, certo? E aí vem a terceira pergunta também que muita gente faz. Mas professor, eu não devo chutar nada, nunca, nunca, nunca. Se eu não tiver certeza, eu não devo chutar nunca? Não é bem assim. Óbvio que em algumas circunstâncias você vai estar na prova e tem aquela questão que você não tem certeza absoluta. Que você não viu todos os fatos, que você não viu todos os itens, mas que você tem um conhecimento mais global sobre aquele tema que te dá um grau de certeza relativamente grande para você dar a resposta, ainda que você não tenha certeza absoluta. Então, diria assim, eu estou com 80% de certeza, eu quase tenho certeza, tenho dúvida aqui numa palavrinha ou outra. Eu acho que nesse caso você tem liberdade para chutar e para marcar. Mas, de novo, isso só vai se aplicar para as pessoas que estão lá com no máximo 10, 15% dos itens em branco, certo? Que é algo bem importante. Outra coisa também que tem que se levar em consideração para quem já teve, né, na situação da prova, uma coisa é você fazer o cálculo abstrato, né? Usar a matemática fria da coisa. A outra coisa é quem já teve sentadinho ali atrás da cadeira, fazendo a prova, tendo passado, tendo não passado, e passando por todas as circunstâncias e todas as etapas de preparação, do mais noob, né, e do mais iniciante possível, até chegar num nível muito alto e ter passado na prova em excelentes condições, e mais o tempo depois, 14 anos, treinando os candidatos depois disso. Mas, que é o seguinte, naquele momento ali que você está na prova, você é o dono, você é o mestre do seu domínio, né? Fazendo uma citação de Seinfeld aqui, apesar de não ter o tema em si não tem muita relação, né? Mas você é o mestre do seu domínio, certo? Naquele momento ali você tem o poder de decisão e você tem que avaliar o que você vai fazer. E nessas horas você não pode de jeito nenhum deixar que a ansiedade decida por você. Esse é o maior caminho de autossabotagem possível para você comprometer a sua aprovação. Você não pode pegar a prova e pensar, meu Deus, deixei
não tenho muito item em branco, certo? Eu tenho muito item em branco. Eu vou chutar tudo, porque senão eu não vou passar. Vou dar para vocês aqui um caso bem clássico, que foi no TPS de 2018. Não vou citar nomes, mas era uma aluna minha na época. E ela não passou no TPS. O corte do TPS foi 48 alguma coisa, né? Em 2018. E ela fez 44 e uns quebrados. E ela fez 44 e uns quebrados. Por quê? Porque ela chutou. Chegou no final, ela pensou, tô deixando 20 itens em branco, melhor não. Chutou todos os 20 itens aleatoriamente. Terminou com 44. Se ela tivesse deixado os itens em branco, porque eu fiz esse exercício depois com ela, né? Se ela tivesse deixado esses itens em branco, certo? Se ela não tivesse dado esse chute, o que teria acontecido? Ela teria feito 49,75 com a resposta dada pelo conhecimento dela e teria passado no TPS. E ela, como ela estava num bom ritmo de preparação, muito possivelmente teria boas chances nas etapas seguintes. Aí você vai dizer, Maurício, você está inventando essa história. Não, não tô. Realmente é uma história verdadeira e infelizmente é uma história muito comum ao longo desses 14 anos treinando candidatos, né? Já são histórias que se repetiram muitas vezes nas duas bancas, em diferentes formatos de prova, com questão de múltipla escolha, sem questão de múltipla escolha, eliminando toda a pontuação, eliminando metade da pontuação, com todas as matérias do TPS, sem todas as matérias do TPS, com mais questões de português, com menos questões de português. Isso é um problema que acontece repetidamente, certo? Então você não pode desperdiçar, ok, os pontos que você ganhou por mérito por essa ansiedade. Nós temos aqui, eu vi aqui que algumas pessoas entraram que eu conheço, né, que fizeram isso na prova, né, jogaram a aprovação pela janela por terem decidido fazer uma quantidade de chutes completamente desnecessária em relação ao seu desempenho, e depois você tem mais um ano para se preparar, mais um ano para estudar. Então, por favor, nesse caso, é muito difícil assim, né, eu falar isso, porque praticamente, se vocês forem ver meus vídeos, eu sou uma espécie de Marco Aurélio de Mello do CACD, sou sempre contra-majoritário, né? Porque eu nunca estou exatamente em algum dos pontos da polarização, porque essas respostas exatas não existem, certo? Que essas coisas dependem realmente do caso concreto, depende de você ali, quando você está sentado na prova e você ter noção da decisão que você vai tomar, de qual é o seu grau de conhecimento e do que você consegue fazer e do que você não consegue fazer, certo? Naquele momento, para definir o seu destino. Portanto, não deixe de jeito nenhum que a ansiedade decida o que você vai fazer, certo? Então vamos retomar aqui quais são, antes de eu encerrar e abrir para as perguntas de vocês. Vamos retomar aqui e fazer uma pequena síntese de quais são os três casos. Caso extremo 1, você está com 40% da prova em branco, você não tem a mínima ideia de como responder aqueles 100, 120 itens que você está em branco. Isso indica que você está num nível de preparação baixo. Do ponto de vista prático, chutar só pode se beneficiar porque você já está reprovado. Você não vai passar no TPS dessa forma. Qual é o malefício de você chutar nesse caso? É que depois você não vai ter uma medida exata do que você acertou porque você sabia e do que você não acertou porque não sabia, e isso atrapalha um pouco a sua preparação para o TPS seguinte, mas enfim, nada que seja algo irreversível. No outro extremo, então, nós temos as pessoas que estão muito bem preparadas, que respondem praticamente toda a prova, né? Tem, sei lá, mais de 90% dos itens respondidos, mas ficam com a pulga atrás da orelha porque ouviram em algum lugar alguma coisa do tipo, não, você tem que deixar mais itens em branco. Se você responder a prova inteira, você vai se danar porque você vai errar mais. Não, definitivamente não. Se você sente que você conseguiu responder 97%, 98% da prova, responda 98% da prova e confie no seu conhecimento. Não deixe mais itens em branco do que você precisa em relação à sua capacidade de responder. De jeito nenhum, porque depois o que pode acontecer? Óbvio que você não vai fazer 100% da prova, que você vai ter, mesmo respondendo com confiança, você vai errar. Mas depois pode chegar lá no fim e você pensar, meu Deus, deixei em branco essa questão aqui,
que eu tinha respondido e estava certo, e acabei deixando uma outra que eu respondi achando que estava certo, estava errado, e agora eu fui eliminado por 0,25, por 0,5 e tal. Você vai ter 1 milhão de histórias como essa se tratando do TPS, pelo simples fato de que, né, 5% das pessoas ou menos passam no TPS, então 95%, mais de 95% das histórias são histórias de reprovação e não histórias de aprovação, certo? E aí o terceiro, que é onde eu acredito que está a maioria dos candidatos do CSD, onde a maior parte das pessoas estão, são as pessoas que estão com um nível de preparação bom, que tenham que podem ter dúvidas para responder ou não ter certeza absoluta para responder ali algo em torno de 10 até 20% dos itens da prova, que aí você tem que ter uma medida do que você responde, do que você chuta e do que você não chuta, né? Aquilo que você não tem a mínima ideia, nunca vi na minha frente, não sei. Não sei, que palavra é essa aqui em inglês? Nunca vi, não tenho a mínima ideia, nunca ouvi falar disso. Não responde. Não responde. Tocou num assunto lá ou de PI, ou de SAM, ou de economia, nunca estudei isso aqui. Não tenho a mínima ideia, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não responde. Agora, se você tem a questão que você não tem certeza absoluta, mas que você sabe do que o assunto trata, você tem uma boa noção de contexto e você consegue fazer uma avaliação mais geral daquele item e responder com uma intuição um pouco mais forte, sim, talvez esse item vale a pena arriscar. O que eu dei aqui tentando objetivar como, sei lá, 80% de certeza. Mas claro que é muito difícil, né, você medir esses 80% objetivamente, porque está baseado no conhecimento objetivo de cada um. Portanto, não vá para os extremos. Não decida chutar tudo, certo? Porque você enfiou na cabeça que tem que responder a prova inteira. Não. Não faça isso de jeito nenhum, a não ser que você já realmente não tenha condições de responder praticamente metade da prova ou mais. Por outro lado, se você está muito bem preparado, sente estar muito bem preparado e respondeu a prova praticamente toda, não decida deixar mais itens em branco do que você precisa. Confie no seu conhecimento. E se você estiver no meio do caminho com um número razoável de itens em branco, a recomendação é não chute e abra uma exceção para questões que você tenha um grau de conhecimento um pouco maior, ainda que não tenha certeza absoluta. Mas é isso, agora vamos abrir aqui para as perguntas de vocês. Acho que eu fui bem claro aqui na explanação, né? Mas se vocês tiverem alguma pergunta mais detalhada, mais específica, estou aberto a responder. Marcos, em qual momento da preparação fazer questões de certo e errado e onde consegui-las? Bom, questões de certo e errado quer dizer questões objetivas, certo? Porque a prova varia, né? Em alguns momentos teve múltipla escolha. Bom, Marcos, eu acho que isso é um pouco relativo, depende de que estágio da preparação você está, né? Mas nesse momento agora, pré-TPS, é um momento que você tem que estar fazendo questão e lista de exercício recorrentemente. Num ciclo mais longo, né? Você está se preparando para o ano seguinte, você está começando, você é um candidato que está totalmente no início da preparação, eu acho que os exercícios têm que entrar numa etapa posterior, mais no meio da preparação, quando você já tiver formado uma base de conhecimento. Então, ok. Então, acho que era isso. Fechamos por hoje. Quem tiver, enfim, interessado, tiver mais perguntas, pode, por favor, mandar pelo chat aqui do Instagram, pelo Messenger, né? Ou pelo Messenger no Facebook também, ou e-mail para contato diplomático, contato@dialogodiplomático.com. Peraí, temos mais uma pergunta aqui. Minha cidade está em lockdown até 21/3. Quais as chances de o concurso ser adiado de novo? Olha, Suruza Instagram. É difícil eu dar essa resposta, porque como eu sou diplomata, qualquer coisa que eu disser aqui vai aparecer algum gaiato dizendo que eu tenho algum tipo de informação de dentro, né, algum tipo de inside information e tal, e eu não tenho nenhuma. Eu acho que a gente tem que esperar e ver o que vai acontecer. O próprio edital, se você ler o edital, você vai ver que o edital tem previsões dentro dele mesmo, né, do que fazer se as cidades estiverem em lockdown na data que a prova está marcada. Então, eu acho que agora a situação é esperar mesmo e ver o que vai acontecer, né? Eu acho que no ano passado a suspensão aconteceu um pouco que uma semana, 10 dias antes de a prova acontecer. Então, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser a decisão do Ministério,
ou se vai ter alguma intervenção do Ministério Público, ou se algum candidato vai tentar impedir a realização da prova judicialmente, né? Tudo pode acontecer, né? Infelizmente, a minha resposta para isso, geralmente, quando na vida, né? Tal, não a minha resposta assim oficial, né? Temos que perguntar para o coronavírus, né? Porque o coronavírus, infelizmente, não tem muita, ele não está negociando muito, assim, né? O negócio dele é pular de uma pessoa para outra. Então temos que esperar para ver o que vai acontecer. Então não vou fazer nenhuma mega especulação aqui, porque isso poderia ser mal interpretado. Certo? Desculpe, espero ter ajudado. Ok? É isso aí então, pessoal. Vamos encerrar a live. Depois, quem tiver interessado, por favor, quem tiver interessado em ter mais perguntas, né? Pode fazer as perguntas pelo chat, pode fazer do chat aqui no Instagram, no Facebook, pode mandar e-mail, que a gente está sempre disponível aqui e preparado para ajudar na preparação de todo mundo. Ok? Um abraço e bom final de semana.